Fala, mosqueteiros e mosqueteiras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, rapaziada, mais um vídeo bônus, né, aqui pra vocês. Dessa vez, realmente sobre o Corinthians, né, fizemos aí recentemente uma simulação, eu e um amigo, do mata-mata do Super Mundial, né, da FIFA. E até agora a gente só acertou 2 palpites, então assim, dá pra ver que o negócio tá feio, né? Mas enfim, hoje o vídeo é sobre o Corinthians, então eu espero que vá melhor, né? Porque o vídeo do Mundial foi bem abaixo, mas tá aí, é o mais recente do canal se você quiser assistir. E bom, hoje a gente vai ver ali, vou dar uma simulada, o que eu acho que vai acontecer nos 6 jogos que o Corinthians vai ter em julho. E olha que assim, só vai voltar a jogar no dia 13 e ainda vai ter 6 jogos. Então dá pra ver que um calendário muito apertado, 2 dias de descanso no máximo, 2, 3 dias, então assim, muito tenso. E já adianto pra vocês que é uma sequência dificílima que o Corinthians vai ter pela frente, tá? 5 pedradas pelo Brasileirão e uma pedrada enorme pela Copa do Brasil, tá? Que vocês já até sabem quem é, né? E também tem um vídeo sobre esse confronto, fiz aí. Se você quiser assistir, também tá aí, né? Falei tudo sobre o derby, né? Que vai ter em plenas oitavas da Copa do Brasil, o primeiro da competição. Mas bom, antes de começar, se você curte o conteúdo, curte o canal, considere se inscrever aí embaixo, né? Aperta no botão de se inscrever. E também, né, se você estiver curtindo o vídeo, deixa seu like. Se você quiser e puder, também tem uma forma alternativa de contribuir diretamente com o canal pelo QR Code aqui do LivePix. Você pode contribuir diretamente, tá certo? Mas, por favor, se inscrevam, tá bom? Esse que é o mais importante. Se inscrevam e engajem o vídeo. Tamo junto? Então é isso, vamos lá. E bom, vocês estão vendo aqui, né, peguei do GE, né, essa página aqui é do GE, e é a parte de jogos do Corinthians, né, isso aqui tem pra, acho que todos os times, e vocês têm aqui, né, a agenda de próximos jogos, ele mostra ali mais bonitinho, né, o próximo jogo em si. E bom, tem umas outras ferramentas aqui, né, as notícias, os jogos, né, que é onde a gente tá, escalação, né, isso aqui é bem interessante, na verdade. E vídeos, né, deve ser melhores momentos, highlights, essas coisas. Mas o que interessa pra gente é isso aqui. Os jogos de julho de 2025 que o Corinthians vai ter pela frente. Vou tentar, né, não prometo nada, mas vou tentar fazer um vídeo desse, né, por mês. Porque aqui vocês podem conferir, tem todos os jogos aqui do Corinthians, né, os próximos. Considerando assim, só o Campeonato Brasileiro, né? Porque não tem como saber se a gente passa do Palmeiras. Então, depois desse jogo aqui da volta da Copa do Brasil, só tem jogo do Brasileirão. Mas, enfim, e os mais recentes ele até mostra, inclusive, onde você pode assistir, né? Então, por exemplo, o próximo jogo, o próximo desafio, já é uma pedrada, né? Corinthians e Bragantino, na Neoquímica Arena. Você pode assistir no Premiere, que é o meu caso, né? Vou assistir no Premiere. E pelo Cartola, né? Acho que isso daqui também é errado. Não sei como que dá pra assistir um jogo pelo Cartola, né? Ou eles só estão incentivando assim, né? A escalar, né? Não sei. Mas bom, o que interessa é isso aqui. E bom, julho de 2025. Talvez eu vou decidir ao longo do vídeo, eu considere o jogo da volta, né? Da Copa do Brasil. Porque eu não sei se isso aqui vai virar meio que um quadro do canal, né? De fazer os jogos aí por mês, né? Uma simulação. Mas assim, eu acho até que é uma boa ideia. Mas vamos lá. Corinthians se reapresentou mais ou menos anteontem, né? Já está treinando agora, né? E Dorival, torço para que consiga arrumar esse time, porque a situação tá muito complicada, muito difícil. Não estamos nada longe da zona de rebaixamento, apesar da posição mais elevada, né, do campeonato, que já nem é mais a parte de cima da tabela, se não me engano. Ainda assim, se você pegar a diferença de pontos, né, do 17º pra gente, eu acredito que deve ser de no máximo 4 pontos. Então assim, considerando ainda mais, né, um mês que a gente vai ter pela frente, não dá pra descartar, por exemplo aqui, várias derrotas, tá? Porque se você for um pouco pessimista e também, né, um pouco lúcido, né? Se você for um pouquinho pessimista, tipo, no sentido de não acredito que o Corinthians vai voltar melhor, e pelo futebol apresentado de ser eliminado para os reservas do Huracan, em plena fase de grupos da Sul-Americana, só que é um mês de 6 derrotas completamente incríveis, até em casa.
Então, assim, a situação do Corinthians muito delicada no Brasileirão, tem que tomar cuidado, somar pontos. E essa sequência aqui é muito importante o Corinthians não ir mal nela, porque essa sequência vai ser a sequência ali praticamente da reta final do campeonato, né? Porque a gente pega aqui da 13ª rodada até a 17ª, que vão ser futuramente quase a antepenúltima rodada, né, do campeonato. A gente vai chegar aqui no Botafogo, e aí depois das últimas 2 rodadas vai ser Fortaleza e Juventude. Mas isso aqui é a reta final do Brasileirão, gente. Os 9 jogos que a gente ganhou seguidos, né, na reta final do ano passado, englobaria essas partidas aqui. Então a situação do Corinthians muito difícil, tem que pontuar porque não está longe da zona do rebaixamento. Já brigamos por isso por 2 anos seguidos, então tá na hora de fazer um 2022 de novo aí, né? Porque título esquece, gente, título esquece. Mas vamos começar, né? Porque senão já viu como é que vai ficar o vídeo. Vamos começar. Cara, vou tentar não ser pessimista, que nem eu tava falando aqui, mas assim, por perspectiva de melhora, muito baixa a perspectiva de melhora, porque Dorival, não sei, eu espero que ele mude a chave desse time assim, e cara, consiga fazer uma bela volta aí ao futebol, né, depois desse Mundial, porque senão o Corinthians vai terminar o mês na zona de rebaixamento. Eu afirmo com vocês, se o Corinthians voltar jogando da mesma forma, termina o mês na zona de rebaixamento. Termina julho no Z4. E o primeiro desafio para evitar isso, né, para conseguir posições no campeonato, é o Bragantino, que está no G4, né? Então uma realidade bem diferente. Um Bragantino ano passado apático, esse ano tá bem apático. Tá até no G4. E tá em 3º lugar. Então, assim, Bragantino fazendo um ano muito diferente do que foi 2024. E isso é bem ruim, né? Porque, cara, assim, o Bragantino deu uma tropeçada, né, nos últimos 2 jogos, se eu não me engano. Mas continua sendo um ótimo time, tá? Um ótimo time, ganhou 5 seguidas no Brasileirão. E aí saltou ali pra vice-liderança, né? Não sei se chegou a ser líder, mas ficou na vice, né? Então, um time assim, favoritíssimo a ser um do G6 e até mesmo no G4, tá? Mas G6 eu acho que esse time pega. E o único fator que eu vejo aqui pro Corinthians ter chance de vencer é ser em casa. Só que foi em casa que empatamos com o Vitória. Foi em casa também que empatamos com o América de Cali. Então, nem sei se a Neoquímica Arena conta mais tanto assim. Porém, pela tropeçadinha, né, que às vezes o Bragantino deu, eu acho que torço, né, para que acontecesse contra o Corinthians. E também o fator de volta, né? Vai voltar depois de 15 dias de férias, né? E aí mais ou menos 15 dias aí de treino também. Vai voltar, eu espero, confiante, né? Querendo fazer diferente. Consequentemente, vai voltar no gás, né? Eu espero aqui, eu tô prevendo aqui, tô assim, na oração. Aqui 2-0 Corinthians. Apesar da maré ser empate aqui na real. Ser um empate, mas eu confio 2-0 Corinthians, tá? Pelo menos é isso que eu espero, né, cara? Porque assim, se o Dorival mantiver o time da mesma forma que tava, já era. Isso aqui 2-0 pro outro lado, né? Mas enfim, partindo pro próximo jogo, eu já acho que muda um pouquinho aqui as coisas. Já acho que vira um banho de água fria. Ceará e Corinthians em pleno Castelão. Sinceramente, gente, o Ceará tá fazendo um baita Brasileirão pelo que a gente estava esperando deles. Deles, assim, os times que voltaram, né, ou subiram pela primeira vez da Série B pra Série A. Ceará e Mirassol são as gratas surpresas do Brasileirão. E pro Mirassol a gente até perdeu, né, cara? Então, assim, sinceramente, Ceará e Corinthians, não acredito, assim, numa vitória do Corinthians. Pelo menos não até ver o time jogar contra o Bragantino. Pelo que eu vi do time até aqui, cara, 0-0. Jogo assim bem chato mesmo, sabe?
0x0 e é ruim pro Ceará, né? Porque pode ser ou 1x0 Ceará ou 0x0 Corinthians, porque o Castelão é meio que a Neoquímica Arena dos caras, né? Tem muito fator casa lá pra eles. Mas enfim, banho de água fria depois de uma estreia boa, 0x0 Ceará e Corinthians. E partimos aqui pra prova, né? A prova de fogo aqui é versão 0.5, né? Porque a prova de fogo de verdade do Dorival é essa aqui. São esses dois jogos. Mas bom, vamos lá. Rodada 15. São Paulo e Corinthians majestoso, 9 da noite. Meu Deus do céu. O último jogo, cara, que tristeza. O último jogo que eu vou ver do nosso Coringão antes das férias acabar, cara. Então, assim, já vai ser melancólico. Se o Corinthians perder, que é o que tá com toda a cara, complicado. Por que eu falo que tá com toda a cara? Ah, mas o São Paulo não tá essa bola toda, né? Tá abaixo do Corinthians na tabela. O São empate, né? Porque, assim, o São Paulo acho que tá com 8 empates no campeonato. É uma quantidade bem elevada mesmo. E, enfim, tem poucas vitórias. O que eu falo mesmo é porque eles estão com um novo treinador, né? Hernan Crespo tá de volta. E o primeiro jogo no Morumbi, né? O Morumbi lotadaço. O primeiro jogo no Morumbi que esse cara vai ter no comando do São Paulo vai ser contra quem? Sim, contra a gente. Então, esse jogo aqui é uma prova de fogo pro time do Dorival. E uma prova de fogo pro Crespo também, né? Do lado do São Paulo. Porque é o primeiro jogo dele no Morumbi. Vai ter 2 jogos fora de casa aqui. Primeiro jogo no Morumbi e um clássico. Então já sabe, né? Ainda mais majestoso que os caras vão com sangue no olho mesmo. Então vai ser bem complicado. Um jogo muito difícil do Corinthians conseguir pontuar. Mas aqui, apostando na má fase dos dois, eu aposto em um empate, mas dessa vez diferente do empate com o Ceará, né? Eu aposto no empate aí, vai. Cara, 2x2, né? Porque é ruim pros dois lados, porque, pô, fiz 2 gols e ainda não ganhei a partida, né? Então, 2x2 Corinthians e São Paulo aqui, apesar de ter fortes indícios de que vai ser diferente e que até é de São Paulo, né? Que nem tá sendo aí quando não é na Neoquímica Arena, né? Mas eu vou apostar na má fase dos caras aqui também, porque a gente também, né? Então, já que os dois estão mais ou menos iguais aí no Brasileirão, 2x2. E um jogo bom, né? Que é o que a gente mais quer ver. Vitória do Coringão. E aí, se for possível também, um jogo bom. Mas nesse caso, empate, né? Então, tomara que seja um jogo bom. Cara, olha isso. Só tem pedrada em julho. Sério mesmo. Quando eu falo, é porque cara. Olha isso. Acabamos de sair de um Bragantino na 3ª posição do campeonato. Um Ceará surpresa, né? Uma grata surpresa aí na parte de cima da tabela. E dentro de casa, um time absurdo. Um São Paulo no Morumbi com o Crespo de volta. O primeiro jogo no Morumbi do cara vai ser um Morumbi lotado contra o Corinthians, que os caras têm raiva de nós. E aí a gente pula pro Cruzeiro, simplesmente aí um time voador também. O cara, um time absurdo, o que fez o Léo Jardim, não o goleiro do Vasco, né? Cara, absurdo como cresceu o time do Cruzeiro, tá? Apesar de ter sido eliminado na Sul-Americana de uma forma bem feia, que nem a nossa. Mas agora um Cruzeiro voando, né? Bem diferente aqui do São Paulo. Pelo menos é na Neoquímica Arena, né, cara? Ano passado a gente ganhou deles lá, né? De 2x1. Só que aí tem que lembrar que no Mineirão, acho que é. Enfim, no estádio dos caras a gente tomou 3x0, né? É quase uma goleada. Então, o time dos caras já era chato, né? Ano passado. Hoje tá chato e bom. Então, muito difícil, tá? Esse mês aqui tá parecendo que eu sou um palmeirense fazendo jogos do Corinthians. Mas, cara, não é. É porque realmente só tem partida difícil no mês. Olha isso. E você puxa aqui, aí dá uma aliviada em agosto, né? Mas mesmo assim, em agosto, decide uma Copa Nacional, a única que a gente ainda disputa. E ainda tem o Palmeiras no final do mês, né? No último dia do mês. Então, assim, realmente, cara, muito complicado. Mas vamos por partes, né, mano? Antes de agosto, vamos em julho, que já tá bem complicado. Só uma vitória e 2 empates contra o Cruzeiro.
é pior do que o Bragantino, porque o Cruzeiro tá voando agora. O Bragantino já voou, né? Agora eu espero que caia. Mas assim, realmente muito difícil de colocar aqui uma vitória do Corinthians, principalmente sem saber, né, como é que o time jogou esses 3 jogos aqui. Então, por isso, o máximo que eu vejo esse Corinthians fazer aqui é segurar o Cruzeiro por 1-1. E é isso. Então, 3 empates seguidos. Voltamos à era do empatite, né? Que saudades do empatite, cara. Porque pelo menos o Corinthians ganhava título no final do ano. Cara, então aqui 3 empates seguidos. E aí, agora vai descansar, né, mano? Agora vamos voltar a vencer Botafogo no Engenhão. Que sequência ferrada que o Corinthians pegou pra ser a reta final de campeonato, cara. Se isso aqui fosse no início, beleza, a gente estaria na zona de rebaixamento, pelo menos é o que eu acredito, né? Mas, pelo menos, a reta final do campeonato seria bem mais fácil, né? Bem mais tranquila, daria uma folga pro time. Só que aqui é o contrário. Então, os maiores desafios estão aqui. E aí tem as 2 últimas rodadas um pouquinho mais de boa, né? Principalmente pela fase do Fortaleza. Porque senão seria facilmente um jogo muito difícil também aqui. E aí só teria o Juventude ali mais tranquilo, que é no Alfredo Jaconi, né, no primeiro turno. Então, uma reta final de primeiro turno muito absurda e muito difícil pro Corinthians. Então aqui, 2-0 Corinthians no Bragantino, que é difícil de acontecer, né, já tô avisando. 0-0 Ceará e Corinthians. 2-2 São Paulo e Corinthians. 1-1 Corinthians e Cruzeiro. Botafogo e Corinthians no Newton Santos, cara. Depois de só 2 dias de descanso. O maior descanso que a gente teve aqui é do São Paulo pro Cruzeiro e aí agora, né, do Botafogo pro Palmeiras. Então, assim, só 2 dias de descanso e preparação para enfrentar o Botafogo, que a gente sabe que é um timaço. Esse é o terceiro, né? Então, há 3 anos vem sendo um timaço. O John Textor mudou o patamar dos caras, isso é inegável. Ganharam Libertadores, ganharam Brasileirão. Ainda bem que eles são satélite, né? Então eles pegam o jogador ali e vai pro mundo. Então não mantém, né, os elencos ali de jogadores galácticos, né? Entre muitas aspas. Cara, o Botafogo, não sei, acho que não vai estar com o sangue nos olhos, não. Não tem uma rivalidade, né, entre Corinthians e Botafogo. E aqui também já vai ter passado 4 jogos depois do Mundial, né? Então vai ser um pouquinho mais de boa. Dá pra buscar. Mas, de novo, o que eu vi do Corinthians foi até a 12ª rodada do Brasileirão, empatando com o Grêmio fora de casa e na 11ª empatando com o Vitória em plena Neoquímica Arena. Então, como você quer que eu acredite numa vitória do Corinthians contra o Botafogo voando há 2 anos, né? Sem contar esse. E agora eles estão numa escalada, né? Eles começaram mais ou menos o campeonato, né? Perderam de 2-0 pro Racing, né? Na ida e na volta, perderam o título, perderam no Mundial, cara. Mas ainda assim é um baita time. Foi a única derrota do Corinthians na Neoquímica Arena, eu acho, no ano passado, pelo Brasileirão, né? Porque a gente ainda perdeu pro Bragantino na Sul-Americana. Mas enfim, Botafogo e Corinthians, cara, muito difícil. Mano, que mês horroroso, cara. 1-0 Botafogo. Infelizmente. Eu tô parecendo muito um rival, cara. Isso que tá me pegando, mas não é. Eu tô tentando ser corintiano, mas realista ao mesmo tempo aqui. Temos aí, né, 3 dias, né? Na verdade, se você contar o descanso aqui, na verdade são 3, né? Porque o 4º dia é o jogo. Então é bem diferente. Então vamos lá, depois de 3 dias de descanso, né? Corinthians e Palmeiras, Copa do Brasil, cara. Olha, perdemos o último jogo contra eles por 2-0, é verdade. Ganhamos deles no Allianz Parque, pelo Paulistão, final, é verdade. 1-0, gol do Yuri Alberto. Ganhamos o título do Paulistão na Neoquímica Arena também, contra eles, 0-0, verdade. Se você botar na balança, o Corinthians é favorito. Na balança de confrontos, né? Não na balança de quem é mais time, porque aí é Palmeiras. Vocês vão me desculpar, mas depois de um mês de 1 vitória, 3 empates seguidos e 1 derrota, eu
eu tenho que colocar que o Corinthians vai conseguir ganhar alguma coisa aqui, porque até agora só ganhou do Bragantino. E olha que eu só coloquei essa vitória por causa do fator Neoquímica Arena e o fator reestreia depois de muito tempo de folga. Porque por futebol o Bragantino empata ou ganha. Então, contra o Palmeiras, por ser na Neoquímica Arena, cara, eu espero que o Corinthians vá com um sangue no olho inacreditável pra conseguir derrubar a porcada. Porque assim, esses caras são imundos, não tem respeito com eles. Não tem respeito com eles porque eles não têm com a gente, entendeu? Então é ódio mesmo, aí eles doam a quem doer. Eu vou colocar aqui, não ligo. Eu tenho que ter fé no meu time, cara. Eu vou depositar minha fé nesse jogo aqui porque o mês já foi horroroso. 2-0 Corinthians na Neoquímica Arena em cima do Palmeiras. E aí com 2-0 vai pra volta no Allianz Parque, podendo perder ali de 2-0 de novo, né, para levar pros pênaltis. Então, 2-0 Coringão em cima da porcada, fechando o mês de julho com uma vitória, tal como ele se iniciou. E aí, deixa eu ver. Acho que eu vou considerar, né? Porque, como eu já disse, não sei se vai virar um quadro. Então, vou considerar o jogo da volta, né? Pra não ficar meio quebrado, né? Então, jogo da volta, dia 7 de agosto. Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Oitavas de final da Copa do Brasil. Volta. Depois de 2-0, o Corinthians pode perder de 2 gols de diferença, que ainda vai por empate, né? E por 1 gol de diferença ainda se classifica. Então, a gente sabe que não é um confronto com uma paternidade, né? Para nenhum dos lados, é o derby. E acho que cada um leva um pouquinho a melhor nas suas casas, né? Mas só um venceu na casa do outro esse ano, e foi o Corinthians. Então, o que eu acredito? 0-0 Palmeiras e Corinthians, porque o Palmeiras vai com sangue no olho, né? Ou, também eu posso colocar aqui, vou colocar assim, 1-1 Palmeiras e Corinthians. Então, a gente fecha o vídeo de hoje classificado para as quartas da Copa do Brasil. Prova de fogo para o Dorival Júnior, a versão 0.5 é contra o São Paulo no Morumbi, por tudo que eu já falei. E a prova de fogo 1.0, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. E a prova de fogo 2.0, Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque, Copa do Brasil, né? A volta. Então, fechando aqui, classificado para as quartas. E com esse resultado, sinceramente, o Corinthians passando do Palmeiras, eliminando eles nas oitavas de final, se agiganta. Cresce, fica forte, o problema é ficar soberbo, mas inegavelmente fica forte e acredito que bate a final da Copa do Brasil esse ano, porque isso considerando que passe, né, obviamente, porque passando do Palmeiras, cara, o maior que pode pegar é o Flamengo, e aí é um problemão, mas passou do Palmeiras, eu acho que o Corinthians já tem como ser finalista da competição, que a gente tá indo bem, foi semifinalista, finalista, então seria mais uma boa campanha, né? E aí eu espero que a desse ano venha com o título, mas degrau por degrau, o degrau que a gente pisou por último hoje foi o das oitavas de final da Copa do Brasil, com a gente batendo o Palmeiras, né? E se classificando em pleno Allianz Parque, que, nossa, é muito satisfatório. Mas bom, então recapitulando aqui para vocês. Julho de 2025, Corinthians 2-0 Bragantino. Ceará 0-0 Corinthians. São Paulo 2-2 Corinthians. Corinthians 1-1 Cruzeiro. E assim, eu nem lembro se foi esse o placar que eu falei, tá? Eu espero que seja. Se não for, agora o que tá valendo é esse. Corinthians 1-1 Cruzeiro. Botafogo 1-0 Corinthians. Corinthians 2-0 Palmeiras pela Copa do Brasil agora já. E a volta, né, da Copa do Brasil, Palmeiras 1-1 Corinthians. Corinthians classificado. Então é isso. Vou deixar aqui, né, pra ficar bonitinho, né, com os placares aí pra todo mundo conseguir ver todos. E é isso. Acredito que vai ser meio que esse o resultado. Porque a não ser que o Corinthians chegue voando e consiga melhores resultados aqui nesse núcleo, né?
ou o Corinthians pode chegar também voando que nem uma galinha, e aí consegue resultados ainda piores do que eu coloquei nesse vídeo, né? Com esses 3 empates seguidos e essa vitória aqui, né? Que é grande, mas essa derrota aqui pro Botafogo, né? Contando que ainda pode perder pro Palmeiras na Neoquímica Arena, né? Aí é triste mesmo, aí é o pior mês possível. Mas bom, é isso, mais um vídeo gigante do canal, já tá virando tradição, espero que vocês tenham gostado. E bom, rapaziada, é isso, se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like. E também, né, tem o Live Pix, que na verdade eu tô em cima, né, de onde ele ficaria. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixe aí também o que você acredita que vai acontecer, né? Essa daqui foi a minha previsão. Pelo vídeo do Mundial dá pra saber que não é exatamente muito bem, né, o que eu falo e o que acontece. Mas eu espero que o Corinthians melhore, né? Se for pra eu estar errado, que seja pra melhor no sentido do Corinthians, né? Agora sim, tamo junto. Aqui tá o Live Pix, né, pra vocês verem aí. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians. Nós somos o time do povo e eu espero que o povo faça a diferença, porque quem tá dentro do clube só quer o mal dele, né? Então, é isso. Tamo junto. Falou.